Finalmente chegamos então no nosso capítulo 2 do livro de Provérbios, né? Nós vamos começar com a leitura desse capítulo tão importante para nós. Nós vamos enxergar rapidamente porque ele é importante. Começa assim. Provérbios capítulo 2, versículo 1 vai falar assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Verso 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz, e se buscares a sabedoria com prata e como ouro, como tesouros escondidos, a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que versículos profundos, né? E aí vamos fazer uma análise aqui rapidamente dentro desse contexto que nós estamos analisando aqui do capítulo 2 de Provérbios, onde Salomão começa mais uma vez, né, essa parte íntima com o seu interlocutor. Ele diz, filho meu, né? E aí, quando nós já vimos uma das nossas mensagens, né? Quando nós colocamos esses tipos de nomes, né? De substantivos como filho, pai, mãe, nós estamos invocando, na verdade, algo íntimo. Algo onde a gente tem proteção, onde a gente tem familiaridade. E aí ele vai continuar. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. É interessante que quando vemos os mandamentos de Deus para nós vemos que temos vários mandamentos, desde do Velho Testamento até o Novo Testamento. E quando nós olhamos para esses mandamentos, nós vemos que há palavras de sabedoria para o nosso benefício. São informações que nós observamos que vai nos ajudar a nos beneficiar. Não existe nenhuma palavra, nenhum mandamento ali que tem como objetivo o nosso mal. Na verdade, todos os mandamentos só existe um objetivo. O objetivo de nos proteger. Pois sem eles, acreditem ou não, nunca saberíamos a diferença entre o certo e o errado. Então, quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós vemos uma possibilidade de nos darmos bem na vida. Pois se nós seguimos esses mandamentos, todas as informações que serão enviadas para nós de Deus para o homem têm um intuito único. Ao nosso crescimento, a nossa evolução, né? E aí nós vamos entender um pouco mais aqui à frente no versículo 2. Ele fala: para fazeres atento à sabedoria, ter ouvido para inclinares o coração ao entendimento. É interessante que quando nós estamos atentos a aprender algo, né, o nosso ouvido capta e guarda as informações de uma forma fenomenal. Eu fiz recentemente um treinamento de inteligência emocional, onde ali ficou muito claro que as informações que nós absorvemos durante todo o dia e toda a nossa vida são gravadas na memória do nosso cérebro através de um forte impacto emocional. Do momento que nós não temos memórias ruins. O que nós temos é uma inabilidade de buscar ou de adicionar endereços emocionais para as memórias importantes que nós precisamos utilizar. Do ponto que quando você ouve o seu nome, mesmo que as pessoas não estão chamando você, propriamente dito, você olha.
Isso te chama a tua atenção. Porque esse nome, o nome que você tem um forte impacto emocional no teu interesse pessoal. Naquilo que você se diz que é. Então, quando nós ouvimos algo e inclinamos o nosso coração, ou seja, aquela que nós já ouvimos falar várias vezes, como sabemos de cor, né? Nós podemos observar que isso está gravado no nosso coração. E isso acontece porque nós escutamos. E aí, existe uma diferença entre escutar e ouvir, né? Porque você pode ouvir algo, mas não necessariamente você está escutando. Mas como assim? Explica melhor. É simples. Todas as informações que você recebeu hoje, durante o seu dia inteiro, não foram gravadas na sua memória interna. Elas simplesmente desapareceram porque você não colocou um endereço para elas, né? Ou seja, essas informações que você recebeu, elas simplesmente passaram por você e não foram guardadas. Por quê? Você não inclinou, você não decidiu escutar isso aí. Essa só veio como um ruído no seu ouvido. E aí não desceu o coração, como diz aqui o final do versículo 2. E para inclinar ao coração, ao entendimento. Porque quando nós inclinamos o nosso coração para o entendimento de algo, isso é extremamente importante, porque colocamos isso dentro do nosso ser e o utilizamos como uma verdade. Não simplesmente um dado que pode se perder em qualquer momento, né? Seguindo aqui o versículo 3, vai falar assim: se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz. Existe uma outra passagem que nós vamos ler agora aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Vai falar assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao do mar e agitado pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará ao Senhor alguma coisa. Na verdade, está faltando um versículo aqui. Deixa eu até voltar, eu acho que começa o versículo 5. Isso, agora achei. Tá aqui, ó. Se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e nada lhe impropera, a ser-lhe-á concedida. E aí ele finaliza, né? O versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé e nada duvidando. E quando nós voltamos para o Provérbios, naqueles versículo 2 que nós estamos colocando, 3, na verdade, que nós estamos observando aqui, nós vemos que se clamares por inteligência e por entendimentos alcançares a voz. Ou seja, quando nós pedimos com o entendimento, ou seja, com a nossa fé ativada, ficou muito claro que lá em Tiago, Deus nos dará de uma forma abundante. Agora, existe uma maneira como nós devemos fazer isso. E nós vamos já ver logo à frente aqui. Porque não é simplesmente pedir, mesmo que você acredite, mas existe um modelo. E nós vamos ver logo à frente. E a gente está no versículo 4 aqui, ó. Se buscares a sabedoria com prata, como a prata, e como os tesouros escondidos a procurares. O que o Salomão estava querendo dizer com isso? Porque quando nós sabemos que em algum lugar há um tesouro, há algo muito valioso para ser encontrado, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação? Nós vamos atrás disso. É simples. Imagine que você receba agora uma mensagem no seu WhatsApp informando a seguinte informação. Fulano, eu tenho um apartamento aqui em Copacabana que vale 10 milhões de reais. Eu estou vendendo apenas por 10 mil reais.
qual seria a sua reação imediata? A sua reação imediata seria que você ajuntaria todos os seus recursos, ou perderia até emprestado, porque é uma oportunidade única. E Salomão vai trazer aqui, ó. Se buscarem a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos a procurares. Ou seja, nós temos que olhar para a sabedoria que Deus tem para nós e buscá-la como se fosse a coisa mais importante que nós poderíamos buscar. Como se fosse a oportunidade da vida. E se nós abraçássemos ela, a nossa vida mudaria completamente. Engraçado que é exatamente isso que acontece quando nós debruçamos na palavra de Deus, e quando nós observamos os mistérios que ela que contém e aplicamos na nossa vida, porque aí está a diferença, como nós aprendemos já nas primeiras aulas. Uma coisa é a informação, outra coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. É os dados, é o acúmulo de dados e a aplicação desse conhecimento. Né? Porque não adianta nada você só adquirir conhecimento e não ter a capacidade de aplicá-los. De nada valeria. De nada valeria. Então, quando nós olhamos para esse modelo que Salomão coloca, ele faz isso porque nós já sabemos. E existem outros versos que podem atestar isso também. Porque a falta de sabedoria gera algumas consequências. Vamos olhar aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, que vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E olha como ele termina esse verso. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu acho fantástico, porque olha como ele termina o verso 6, ele fala filhos. E quando nós voltamos para o Provérbios capítulo 2, versículo 1, ele começa com filhos. Mas no capítulo 6 no versículo 6 de Oséias capítulo 4, nós vemos que Deus ali estava usando o profeta Oséias para falar com referente ao sacerdote. E o engraçado é que nós já vimos também em algumas das nossas mensagens que nós somos o sacerdócio real. Deus nos colocou aqui para governar juntamente com Ele. Estamos aí no meio da nossa série do reino, e é isso que nós vamos fazer, ser o sacerdócio real. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos uma governança na terra, temos uma conexão espiritual com Deus. É os dois, é o físico e é o espiritual. E é por isso que a informação e o conhecimento aplicados viram a sabedoria. Pois Deus tem um interesse muito maior em que nós tenhamos sucesso. Deus tem um interesse extremo em nossas vidas que nós prosperamos em todos os âmbitos da nossa vida. Agora, o que nós precisamos fazer é analisar esse conhecimento, buscar essas informações para que temos a oportunidade, quando a oportunidade chegar, nós temos a informação correta e o conhecimento adequado para aplicar no momento exato, na medida certa e com a quantidade certa. Versículo 5. Olha o que ele fala. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Interessante que quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vemos que ele começou, né? Nós vimos aí na nossa aula anterior, e talvez duas aulas anteriores, que
ele começa a dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aqui ele traz de novo esse termo, o temor. Entenderás o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. Ele fala isso porque ele teve a experiência de vivenciar isso na sua própria vida. E quando que isso aconteceu? Aconteceu quando, assim que ele se tornou rei, assim que ele assumiu o trono, ele resolveu fazer um sacrifício. E é por isso que nós estamos falando ali das maneiras corretas de buscar o conhecimento. E não no sentido de assim, qual é o local que você vai achar o conhecimento, mas qual é o coração certo que você deve buscar esse conhecimento. Qual é a maneira correta que você deve adentrar dentro de um ambiente para buscar esse conhecimento. E aqui vai uma grande lição que Salomão deu para nós. E aqui ele na verdade, já revelou para a gente no versículo 4, que nós já vimos aqui agora de pouco. E buscar a sabedoria como a prata. Como nós buscamos o nosso ganha-pão do dia a dia, se nós temos essa mesma mentalidade de buscar a sabedoria, nós seremos vencedores. Mas vamos analisar a história de Salomão por um minuto, para que nós possamos entender como isso na prática se revelou na vida de Salomão e como ele agora, com que autoridade ele pode chegar para nós e falar, faça dessa maneira que vai dar certo. É simples. Quando olhamos para a vida de Salomão, nós vemos que assim que ele assumiu o trono, ele resolveu fazer algo. O que ele fez? Ele chegou para o seu reinado e disse, eu preciso levantar um holocausto a Deus. E você sabe muito bem que quando há um rei ou uma autoridade e ele pede alguma coisa, e ele sugere alguma coisa, na verdade, o que está acontecendo, ele está ordenando que aquilo aconteça. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Salomão. Quando ele levanta e diz assim, eu quero fazer um holocausto a Deus. Ou seja, eu quero sacrificar, levantar, dar uma oferta para o Senhor. Ele é como um rei que acabara de entrar no seu reinado, faz esse pedido e imediatamente todas as pessoas começam a trazer alguns bens. E naquela época, né, fazia-se as oferendas com animais e eles começaram a trazer os animais de uma forma voluntária e gratuita, porque obviamente temos um novo rei, queremos agradá-lo, certo? Mas Salomão deixou aqui muito claro o propósito de um sacrifício ou fazer uma oferta. Ele não aceitou receber aqueles animais de forma gratuita. Ele decidiu pagar por todos aqueles animais. Nós vamos ver quantos foram já já. Por que ele fez isso? Porque se ele não tivesse se esforçado para adquirir esses animais, não seria um sacrifício. Seria apenas uma conveniência. Seria apenas um dia cotidiano na vida dele. Ele teve que se sacrificar. E é por isso que eu louvo a Deus por a vida de vocês, por estarem aqui essa hora da noite, querendo aprender algo sobre a sabedoria que Salomão deixou para nós. Que, obviamente, é oriunda de Deus. Porque todo sacrifício gera resultados. E nós vamos enxergar, não hoje, mas nós vamos ver que o sacrifício que Deus fez por nós resultou que nós hoje pudéssemos estar aqui. Mas vamos voltar para a história de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 6 a 7, vai falar assim. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor.
sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, versículo seguinte, apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. É interessante que tudo agora faz conexo, está conexo. Porque Tiago já fala que Deus está esperando que nós façamos um pedido de sabedoria. E agora, Salomão mostra através da sua própria vida que quando ele fez aquele sacrifício, quando ele fez aquele esforço, Deus chega a ele e faz a mesma pergunta: o que queres que eu te dê? E aí você, o resto da história você já sabe. Deus chega para Salomão e lhe dá a sabedoria para que ele possa entrar e sair dos homens. E aí, versículo 6 de Provérbios capítulo 2. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E uma coisa é muito clara, e a gente já obteve, muitos de nós teve a oportunidade de observar isso. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. E tudo aquilo que vem fácil, infelizmente, muitas das vezes nós não damos muito valor. E é por isso que Deus coloca, né, essas regras, porque Ele conhece a estrutura humana que nós temos. Ele dá a sabedoria e de sua boca vem a inteligência e o entendimento. E agora eu queria fazer uma pergunta a vocês. Você já teve alguma experiência de algo que você recebeu muito fácil e acabou indo embora mais fácil ainda? E também, ou você teve a experiência de lutar por algo de uma forma tão forte e aí você percebeu que só depois dessa luta você valorizou assim. Alguém tem uma experiência nesse sentido para compartilhar com a gente? Temos alguém que tem uma experiência para compartilhar? Oi, Letícia. Não, tranquilo. Sim. Hum, É, o irrelevante, né? Perfeito, perfeito. Esse é excelente exemplo, excelente exemplo. É para nós que imigramos, né? Temos né? Abandonamos a nossa família, amigos, a nossa cultura, né? E isso gera um sentimento, muitas das vezes, de gratidão por estarmos num lugar onde estamos aprendendo, evoluindo, crescendo, né? Numa cultura diferente. E isso realmente pode gerar esse sentimento. É por isso que a gente consegue observar que muitas vezes
alguns imigrantes, e boa parte deles se destacam muito mais até com os próprios nativos aqui, porque eles não conseguem enxergar essa diferença entre os dois lugares, né? É isso mesmo. Tem mais alguém que quer compartilhar alguma coisa nesse sentido? Senão nós vamos continuar aqui. Bom, o versículo 7 vai falar o seguinte. Olha aqui. E agora ele faz uma pequena mudança no tema, né, do que ele está nos ensinando aqui. Ele fala o seguinte, ó. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Olha que importante esse versículo. Porque, como eu falei no começo, né? Nós temos que analisar como é o nosso coração. Como nós estamos adentrando essas informações. Porque olha o que está dizendo aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É muito fácil você observar, e isso parece que é uma coisa comum até, que muitas pessoas que detêm um certo nível de conhecimento e sabedoria, infelizmente possuem algumas situações na sua vida pessoal um pouco dramáticas. Por que isso acontece? Porque há um acúmulo de informações, há um acúmulo de conhecimento, e quando o coração dessas pessoas não estão inclinadas de uma forma reta, muitas das vezes esse acúmulo de informações pode gerar o que nós chamamos de informações que criam defeitos no caráter. De uma tal forma que a pessoa, onde ela acumula todo aquele conhecimento, ao invés de atrair as pessoas para ela, atrair as outras pessoas que elas possam, né, absorver e compartilhar aquele conhecimento que ela recebeu, ela começa a expelir as pessoas para longe. Ela começa a levar as pessoas fora do seu círculo. Porque aquele conhecimento que ela possui fica, no mínimo, como uma arrogância. E aí, a pessoa se dedica tanto, estuda tanto, se envolve tanto com o conhecimento e, infelizmente, não se torna uma pessoa sábia. Não se torna uma pessoa que tem a capacidade de identificar entre o certo e o errado. Porque o conhecimento, ele vai te dar as informações necessárias. Mas é só com a sabedoria que você vai conseguir ter o discernimento de aplicar aquela informação, aquele conhecimento de uma maneira correta. Se nós olharmos para o século XX, não precisamos ir muito longe. Nós observaremos que a nação germânica, né, os alemães, eles, naquela época, eram considerados a nação mais capacitada do século XX. No sentido tecnológico, intelectual, de produções científicas. Eles produziram coisas assim, além do tempo. Se você analisar de uma forma acadêmica. Eles atraíam para si um status de nação muito inteligente. Uma nação muito que tinha um nível de proficiência acadêmica invejado por várias outras nações.
Mas olha o que aconteceu. Eles ficaram seduzidos por esse conhecimento e se sentiram superiores a alguns grupos. E aí se colocaram na posição de dominação e tiveram a audácia de pensar em reunir o mundo em um governo só. Né? Ou na verdade, nas palavras do próprio Hitler, ele estava tentando restabelecer o governo romano novamente, né? O Terceiro Reich. Então, quando nossos corações não estão retos, de uma forma limpa, de uma forma clara e objetiva, com a intenção maior de ajudar o próximo, não simplesmente de ensoberbecer nós mesmos, algumas sabedorias são cerceadas de nós. É por isso que você conhece, ou infelizmente já teve a oportunidade de conhecer pessoas que, como eu já falei aqui, ao invés de atraí-las para que esse conhecimento possa ser compartilhado, elas expelem as pessoas delas. E elas acabam vivendo em masmorras sociais, onde elas se isolam a cada dia mais, e muitas delas, infelizmente, acabam talvez até se suicidando ou outras coisas piores. Porque olha o versículo 7 novamente. Ele fala: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Ou seja, ser sincero quer dizer que você está sendo verdadeiro. Né? Uma coisa limpa, aberta, sem segundas intenções. E olha o versículo 8. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. É muito interessante quando ele traz essa palavra santos aqui. Porque santo, como nós já sabemos, quer dizer separado. Aquele que não se mistura, não no sentido de não estar conectado com o mundo, mas não pratica as mesmas coisas que os outros praticam no sentido errado da palavra. Aquilo que se está se resguardando, se preservando, se conservando, é aqueles que nós podemos chamar de santos. Aqueles que andam segundo o conselho de Deus, que segue os mandamentos de Deus. É aqueles que se denominam santos. Então ele vai falar que ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Isso é fantástico. E aí ele vai finalizar. Então, entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Essas três palavras são basicamente sinônimos, né? E todas as boas veredas. Porque olha o caminho que ele está fazendo. Se você buscar de todo o seu coração, de uma intenção certa, botar o seu esforço, botar realmente aquela força, fazer o sacrifício, fazer a entrega, oferecer o seu tempo, oferecer os seus recursos, oferecer todo o seu tempo para isso. Como a Letícia mencionou, nós estamos aqui, para que vocês não conhecem, nós estamos aqui numa cidade universitária, né, aqui na Flórida, chamada Gainesville, né, que tem uma universidade muito famosa aqui nos Estados Unidos, que é a UF, University of Florida. Então, essa dedicação que as pessoas fazem aqui em relação ao aprendizado junto à universidade é algo realmente extraordinário para as vidas delas. Mas esse esforço, se não tiver conectado com um coração sincero, pode gerar o que gerou lá com os alemães. A própria destruição do seu próprio povo. Que vale lembrar que muitos daqueles judeus que estavam ali, eles também eram alemãos. Então, é muito importante a gente observar essa trajetória, esse modelo que Salomão está colocando para nós.
Porque quando nós observamos esse modelo, nós conseguimos entender qual é o jeito certo de acessar a sabedoria sem que as consequências dessa sabedoria possam nos autodestruir. Certo? Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Versículo 10. E aqui, basicamente, ele está chegando na conclusão aqui desse primeira parte desse capítulo 2, porque ele fala assim, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Parece que estamos falando a mesma coisa várias vezes. É uma redundância muito grande que acontece dentro do livro de Provérbios e vocês vão perceber isso. Porque quando nós temos a sabedoria no nosso coração, mas esse conhecimento não é agradável à nossa alma, é basicamente o que eu acabei de falar com referente aos alemães, né? E outras pessoas mais que fazem isso, fazem do conhecimento uma arma para atacar as pessoas. Ou você já nunca levou uma carteirada, né? Nunca levou uma carteirada, mas eu sei porque eu fiz isso, aquilo, outro, né? Então, quando as pessoas utilizam desses artifícios, né? Essas carteiradas, o que ela realmente está querendo falar é que eu me esforcei para chegar onde eu cheguei. E ninguém está tirando esse mérito da pessoa. O problema é como o coração dela está ao falar essa informação, né? E o conhecimento será agradável à sua alma. A palavra alma aqui é muito importante nós analisarmos, porque quando nós olhamos para o ser humano, nós podemos afirmar, de uma forma muito tranquila, que o ser humano nada mais é do que a alma. Pois somos muito mais do que moléculas ou químicas que estão sendo irradiadas agora dentro dos nossos cérebros. Porque se somos uma alma, que temos um corpo físico e um corpo espiritual, tudo aquilo que sai da alma, tudo aquilo que emerge da alma, afeta os nossos corpos, tanto o corpo físico como o corpo espiritual. E eu lembro que eu fiz uma pergunta dessa uma vez, e essa pergunta, ela não existe uma resposta, mas é simplesmente para você pensar sobre isso, né? Porque se eu te perguntar quem é você, o que você responderia? Talvez você falaria assim, eu sou... Colocaria o seu nome. Por exemplo, eu sou o Rodrigo, ou eu sou a Aline, eu sou a Leonildo, eu sou a Fátima, eu sou a Letícia, eu sou o Carlos, eu sou a Liz. Mas na verdade, esse não é você, esse é o seu nome. Então, quem é você? Bom, você pode falar, eu sou uma mulher, eu sou um homem. Bom, esse, na verdade, é o seu sexo. Bom, talvez você pode ir mais rápido e falar assim, bom, eu sou um engenheiro, eu sou uma advogada, eu sou uma médica, eu sou uma massagista, né? Mas espera aí, isso aí é a sua profissão. Não é quem é você. Então, quem você realmente é? Quem está aí dentro, ouvindo essas palavras agora e processando esse som que está saindo desse alto-falante? Ou você vai me dizer que são apenas moléculas que estão recebendo a vibração do ar através dos
alto-falantes do meu aparelho eletrônico que eu estou observando aqui agora, e não tem ninguém lá dentro ouvindo isso. Claro que tem. É tanto que o que nós mais valorizamos na vida não tem nada a ver com as leis químicas que os nossos corpos produzem. O que eu estou dizendo, na verdade? Nós valorizamos, o que nós mais valorizamos nessa vida é o amor. E se você falar para mim que o amor é simplesmente reações químicas que são ativadas dentro do nosso corpo, você está reduzindo o sentimento mais precioso que nós conhecemos a simplesmente reações químicas. Então é simples. Quando você precisar receber amor de alguém, é só você fazer uma injeção e essa pessoa te amaria. Mas você sabe muito bem que isso não é assim que acontece. Porque o amor é basicamente a sua vontade voluntária de desejar o bem de uma pessoa. Então, a sua alma precisa ser agradada pelo conhecimento que está sendo recebido. Do contrário, ela se infectará e os frutos disso serão altamente danosos. Versículo 11 vai falar assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Falamos agora há pouco que quando nós recebemos a informação com o coração correto, com o coração reto, com o coração cheio de juízo, é isso que acontece conosco. Essas informações vêm para nos proteger. Aqui fala conservará. Como já um exemplo que eu trouxe aqui outro dia, né? Imagine todas as informações que você tem hoje, que você utiliza no seu dia a dia, sem muitas vezes pensar, porque você já está tão acostumado a fazer isso, e que se você não tiver essas informações na ponta da sua mão ou na língua, você sofreria vários danos, como simplesmente atravessar a rua. Ou fazer uma comida dentro do fogão, se você não tivesse essa informação precisa, que da forma como você manusear esses instrumentos, ela pode te destruir. Então é por isso que a inteligência, o entendimento, o conhecimento aplicado, que nós já falamos aqui, se torna sabedoria, porque essas informações te conserva vivo. E aí ele finaliza aqui no versículo 12, vai falar assim: para te livrar do caminho do mal e dos homens que diz coisas perversas. Como eu falei no começo, os mandamentos de Deus para nós são mandamentos de vida. Eles são feitos para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Muitas pessoas vão trazer esses mandamentos como os limites de Deus. Mas quando elas falam limites, elas estão levando isso aí para um conceito negativo. É como se Deus estivesse bloqueando a vida delas de não fazer tudo que elas poderiam fazer. Mas a verdade é totalmente ao contrário. Quando nós colocamos limites nas coisas, quando nós colocamos certas restrições, isso serve para a nossa segurança. Imagine o seguinte: você está dirigindo numa estrada e essa estrada não tem nenhuma linha que determina onde o carro está indo e onde o carro está voltando. Ou seja, a falta da linha propicia que
ambos os motoristas que estão em direções opostas possam colidir um com o outro. Mas quando existe um limite, quando existe uma linha, quando tem uma proteção, mesmo que invisível, porque nada impede de um motorista atravessar a outra faixa, mas você se sente seguro porque sabe que aquela faixa onde você está é a faixa que foi desenhada ou criada para que os motoristas que andem nela se sintam mais seguros. Então, através daquele limite estabelecido, nós podemos ter um tráfego muito mais seguro. Do ponto que, se alguém, porventura, atravessar a linha no momento onde num lugar onde não está autorizado a atravessar, o que pode acontecer? Você sabe muito bem. Um acidente pode acontecer. E acidentes acontecem quando pessoas andam fora da linha. Quando nós andamos fora da linha, aí que acidentes acontecem. E quando nós falamos fora da linha, estamos fora dos mandamentos, fora das leis, fora das regras. Nós colocamos uma exposição desnecessária para um risco que não precisamos tomar. Então, esses limites que são dados pelos mandamentos de Deus servem para quê? Olha o versículo 12. Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Ou seja, quando nós recebemos essas informações e adquirimos esse conhecimento, isso serve para essas duas coisas. Para que nós não andemos no caminho do mal. E se alguém, porventura, chegar com alguma informação atravessada, querendo nos desviar desses caminhos, ou trazendo algo totalmente contra aquilo que Deus colocou, nós teremos a capacidade de falar assim, não, isso é uma coisa perversa, eu não posso compactuar com isso. Não faz parte daquilo que Deus colocou para nós, para garantir a nossa segurança, garantir o nosso bem-estar, para que nós não possamos andar no caminho do mal. Então, tudo isso serve de vantagem para nós que decidimos entrar e aprofundar a nossa vida dentro dos mandamentos de Deus e dos conhecimentos que Ele deixou para nós. Porque nós precisamos falar uma coisa: Deus tem o maior interesse em nossa prosperidade, como pessoa, como ser humano, como pais, como professores, como funcionários, como patrões, em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que Ele deixou toda essa sabedoria para nós. Por isso que Ele colocou todas as informações. Olha o que Ele fala no versículo 13 aqui, ó. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Nós falamos domingo agora passado que só existem dois reinos nesse mundo: o reino de Deus e o reino das trevas. E que muitas das vezes nós olhamos para esse termo, o reino das trevas, e colocamos uma conotação que é simplesmente um reino malvado, um lugar sombrio, escuro. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a etimologia da palavra trevas, ela tem muito mais a ver com a ignorância. Então, observe agora. Dos que deixaram as veredas da retidão, da justiça, da equidade, para andarem pelos caminhos
da ignorância. Faz todo sentido. Nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando de aprendizado, estamos falando de esforço. Não tem a ver com simplesmente o lado maligno, mas sim a falta de entendimento. É tanto que nós lemos lá, em Esdras capítulo 4, vai falar assim, o povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento. É isso. O inimigo das nossas almas, esse general das trevas, ou seja, o general da ignorância, ele não quer que você participe de momentos como esse, novamente. Onde a sua mente está sendo desafiada. Onde a sua mente está sendo expandida para outros horizontes. Onde você está tendo a oportunidade de receber informações que vão fazer você pensar. Que vão fazer você botar o seu cérebro em ação. Não é só o acúmulo de informações pelo acúmulo de informações, é saber como adquirir informações com o coração correto. Com a mentalidade correta. Com tudo aquilo que nós precisamos fazer para adquirir as informações para que a nossa alma seja agradada. Vou voltar lá naquele versículo, porque ele é muito interessante. Olha só. Portanto, a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. É realmente fantástico o que Deus deixou para nós. As informações que Ele proporcionou para nós. Pode falar. Isso. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Correto, correto. É isso mesmo. Então, esse ponto é muito importante, como eu dei o exemplo do imóvel, né? Mas quando nós olhamos para filmes em geral que trazem, né, essa questão de busca ao tesouro, nós vemos que eles têm um mapa. Ou eles buscam pistas. Então, decifrar enigmas. Nós já falamos sobre isso na primeira aula. Que a necessidade de decifrar os enigmas que Deus deixou para nós. E isso só vai ser dado se nós se colocarmos à disposição de chegar até Ele. De se envolver com a palavra de Deus e se debruçar nos seus mandamentos para que só assim possamos receber o que Ele tem preparado para nós. Tem mais alguém que tem que fazer algum comentário? Eu vi a Fátima que entrou. Tudo bom, Fátima? Não sei se ela tá. Não sei se ela vai conseguir entrar, né?
Mas vamos aí finalizar aqui então o nosso último versículo. Versículo 14 para a gente finalizar. Ele fala, né, que deixaram as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. 14. Que se alegram de fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus. Esse aqui nós vamos falar na semana que vem, porque é muito interessante esse versículo. Nós vamos falar de pessoas que utilizam de erros dos outros, né? Seguem veredas tortuosas e desviam dos seus caminhos. Vamos deixar isso aqui para a semana que vem. Pois nós temos muitos ainda que caminhar no livro de Provérbios. E a cada dia que nós nos encontramos aqui, novas coisas Deus nos prepara, né? Quero agradecer a presença de todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus, tá?